Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio de 2026, nós vamos mergulhar na leitura complementar da nossa lição 6, que tem como tema Discernimento Espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. O texto base para o nosso estudo de hoje está lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Como todos nós sabemos, estamos avançando no nosso segundo trimestre, estudando a vida de Neemias, com o foco em restaurar muros, reconstruir vidas e renovar propósitos. E o assunto de hoje, irmãos, é de uma seriedade imensa para mantermos a nossa fé viva e intacta nesses dias tão difíceis. A nossa exposição está estruturada em 5 pontos bem diretos: a batalha da fé, o alerta contra falsos profetas, o exemplo de Neemias, julgando as profecias e, por fim, o discernimento no cotidiano cristão. Vamos lá. Ponto número 1. A batalha da fé. Como nós podemos manter a nossa fé e uma boa consciência? Vejam bem, a vida cristã nunca foi sinônimo de passividade. Ela exige da nossa parte uma postura de vigilância constante, uma defesa ativa daquilo que cremos. O apóstolo Paulo, quando escreve ao seu jovem discípulo Timóteo, ele é categórico sobre a necessidade negociável de proteger as nossas convicções. O texto de 1 Timóteo 1,19 diz assim: conservando a fé e a boa consciência, as quais alguns rejeitando vieram a naufragar na fé. A metáfora que Paulo usa aqui é solene e muito precisa. Pensem na consciência como uma bússola moral dentro de nós, uma bússola calibrada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Quando alguém decide ignorar essa bússola, tolerando um pecadinho ali, aceitando um erro doutrinário aqui, essa pessoa perde completamente a direção espiritual. E a consequência direta disso é o naufrágio. O naufrágio espiritual não acontece da noite para o dia, irmãos. Ele é o resultado trágico de pequenos desvios da rota traçada pelas Escrituras. E diante de uma advertência tão severa do apóstolo, nós precisamos parar e refletir. Nós estamos realmente mantendo firme a nossa fé e a nossa boa consciência? Ou será que estamos, aos poucos, permitindo que as mentiras sutis desta nossa era naufraguem a nossa vida espiritual? Ponto número 2. Alerta contra falsos profetas. Advertência explícita que o próprio Cristo nos deixou. É importante entender que o perigo desse naufrágio que acabamos de falar, na grande maioria das vezes, vem de influências externas. Se a gente lê os evangelhos e as epístolas com atenção, fica claro que a ameaça do engano dentro da igreja sempre foi uma preocupação central. Jesus nos avisou claramente sobre os falsos profetas. E não era um aviso sobre algo que talvez fosse acontecer, mas uma certeza. De um lado da balança, nós temos a vontade de Deus, a verdade inerrante, o alinhamento total com a Bíblia. Do outro lado, operando nas sombras, está o falso profeta, promovendo o engano e a destruição. Eles quase sempre se disfarçam de ovelhas, mas são, na essência, lobos devoradores. Eles usam o nosso vocabulário cristão, simulam uma vida de piedade e se infiltram no seio da igreja com um único objetivo: desviar o crente da genuína vontade de Deus. Então eu pergunto aos irmãos: quão vigilantes nós realmente estamos contra esses falsos ensinos que muitas e muitas vezes chegam até nós muito bem disfarçados de revelação dentro da nossa própria congregação? Ponto número 3. O exemplo de Neemias, conhecendo a vontade soberana para proteger os nossos muros. O tema do nosso trimestre nos dá a ilustração histórica perfeita para entendermos essa vigilância na prática. O exemplo de Neemias nos mostra exatamente o que significa usar o discernimento espiritual para proteger o povo de Deus contra as táticas do inimigo. A nossa lição ensina que, assim como Neemias, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Neemias não era só um bom líder ou administrador, ele era um homem de um discernimento espiritual afiadíssimo. Primeiro, porque ele conhecia profundamente a vontade de Deus através da lei. Segundo, porque ele tinha um foco inabalável na reconstrução dos muros de Jerusalém. E terceiro, que é o ponto crucial aqui, ele rejeitou de forma absoluta as falsas profecias. Lembrem-se que Sambalate e Tobias chegaram a contratar falsos profetas como Semaías só para tentar intimidar Neemias, mas por causa da sua boa consciência e do seu discernimento afiado, Neemias não recuou nem por um segundo. Essa postura firme de Neemias nos obriga a olhar para dentro. Nós possuímos esse mesmo foco resoluto e esse mesmo nível de conhecimento da vontade de Deus para proteger os nossos muros espirituais, as nossas famílias e a nossa igreja, da mesma maneira que ele possuía. Ponto número 4.
julgando as profecias, à luz das Escrituras como nosso padrão absoluto. Mas como a gente faz isso na prática hoje em dia? O texto da nossa revista nos dá a regra de ouro. Nós precisamos julgar toda e qualquer profecia. O texto diz que devemos julgar, à luz das Escrituras, qualquer profecia que venhamos a receber. E preste bem atenção no que significa julgar aqui. É o ato rigoroso e teológico de medir qualquer ensino, visão ou alegação espiritual, usando a Bíblia Sagrada como a régua final, a régua infalível. Não existe, repito, não existe nenhuma palavra supostamente profética que possa estar acima ou contradizer o que já está escrito na Bíblia. O cânon bíblico está fechado e ele é suficiente. A Bíblia é o nosso filtro purificador. Se um ensino, se uma profecia não suporta o peso das Escrituras, isso precisa ser sumariamente descartado. Diante dessa verdade fundamental da nossa fé, a pergunta é inescapável. Nós estamos ativamente medindo cada palavra e cada pregação que ouvimos, colocando-as contra esse padrão infalível e imutável da Bíblia Sagrada? Ponto número 5 e o nosso último tópico: discernimento no cotidiano cristão. A aplicação prática de toda essa sabedoria divina. Uma teologia autêntica nunca fica só na teoria. Ela precisa transbordar para a nossa vida diária. Nós precisamos criar hábitos espirituais de defesa. E aqui vão 3 passos práticos e fundamentais para aplicarmos esse discernimento todo santo dia. Primeiro, estudar a palavra diariamente. A ignorância bíblica, irmãos, é o terreno mais adubado para o crescimento de heresias. O crente precisa conhecer a sua Bíblia. Segundo, orar incessantemente pedindo sabedoria. O discernimento não é só sobre ser inteligente, é uma iluminação que o Espírito Santo concede para quem busca. E terceiro, provar os espíritos, cumprindo o que diz 1 João 4:1. Nós não podemos ser crédulos, aceitando tudo só porque alguém usou o nome de Deus. Temos que aplicar o escrutínio bíblico rigoroso. Meus irmãos, preservar a nossa fé exige muita dedicação. Assumiremos nós, hoje, diante do Senhor, o compromisso inegociável de aplicar rigorosamente esses passos de discernimento na nossa caminhada cristã de todos os dias? Chegando ao fim do nosso estudo desta sexta-feira, fica a forte lição de que conservar a fé e a boa consciência não é só uma sugestão, é um mandamento do apóstolo. Nesses tempos onde o engano se multiplica, só uma vida profundamente firmada nas Escrituras, com a mesma vigilância de Neemias, vai conseguir nos livrar do terrível naufrágio espiritual. Eu quero convidar com muita alegria todos os irmãos a estarem conosco presencialmente na nossa igreja neste próximo domingo, para estudarmos de forma ainda mais profunda a lição 6 da nossa revista na Escola Bíblica Dominical. O ensino ali na comunhão dos irmãos é indispensável. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.